Senhoras, senhores, queridas irmãs, queridos irmãos espíritas, nossos votos cordiais de muita paz. No ano de 1917, um homem extraordinário, quem tentava penetrar no insondável do consciente humano, solicitou permissão do czar Nicolau III para fazer uma grande viagem à volta do mundo. Havia explodido naquela oportunidade a Revolução Bolchevique e os comunistas haviam colocado uma linha separadora entre a Rússia e o restante da Europa. E esse homem era tão extraordinário que ele conseguiu salvo-conduto para si, para os seus alunos, tanto de um lado como do outro. E ele deu início a uma saga que ficaria na escola da psicologia como o divisor de águas. Eu refiro-me a Gurdjieff. Esse notável pensador e psicólogo russo havia compreendido que a criatura humana não é apenas o corpo e a psique, mas é um ser integral, portador de dons com caráter divinatório e também com as manifestações primitivas dos animais ancestrais de onde ele procedia. Apresentava uma proposta psicológica que tinha como fator principal encontrar o quarto caminho. Seria o caminho da paz interior, da autoconquista, da aquisição de valores éticos, sem estar encarcerado em nenhuma religião. Gurdjieff começou a sua viagem, que será intitulada mais tarde como Em Busca de Homens e de Mulheres Notáveis. Com a melhor seleção de intelectuais da nobreza e do populacho russo, ele abandonou seu país e se dirigiu à Índia, à China, ao Tibete, àqueles países da tradição oriental que eram portadores do conhecimento esotérico, místico e quase mágico. Mas à medida que a sua viagem se tornava longa, a maioria dos discípulos foi desistindo, porque não tinham a capacidade de entender o significado profundo do autoencontro. Todos nós estamos muito preocupados em conhecer aos outros, acompanhar-lhes as vidas, estabelecermos diretrizes para que os outros sigam, e descuidamos-nos de nós próprios. A proposta de Gurdjieff era para que as criaturas viajassem para dentro de si, a fim de poderem controlar os tremendos instintos agressivos e dedicar-se mais, através das emoções, a uma vida digna. Depois da viagem muito longa, com os discípulos que sobreviveram às dificuldades, ele retornou à Europa, através da ilha de Chipre, e elegeu Paris para ser a sede da sua escola. A experiência deste homem, aparentemente rude, era muito grande. Já estamos aí aproximadamente no fim da década 1920, 1930. E uma aluna muito rica, na região periférica de Paris, ofereceu-lhe uma mansão com uma área muito grande, porque ele dizia que o psicólogo não é somente aquele que entende do indivíduo na sua área emocional, mas é aquele que entende da vida sob os aspectos mais variados. Em razão disso, ele preconizava exercícios de agricultura, de jardinagem, o trabalho grosseiro, para preparar o indivíduo do ponto de vista fisiológico
a fim de ter uma psicologia equilibrada. A sua escola tornou-se célebre, ainda mais porque ele se utilizou da psicologia para a dramaturgia. Mais tarde, um grande psicólogo chamado Moreno irá utilizar-se da dança como terapia para os problemas emocionais da criatura humana. E Gurdjieff escreveu várias peças teatrais, que as apresentou na Comédie Française, em Paris. Mas eu desejo ressaltar um caráter deste homem admirável. Os seus alunos residiam na grande mansão e pagavam uma poupuda mensalidade. E entre aqueles que participavam do séquito de Gurdjieff, havia um homem singular, de nome Anton. Anton era uma personalidade algo psicopata. E numa das viagens que Gurdjieff realizou por outros países europeus, ao voltar à sua escola, teve a surpresa desagradável de saber que os seus alunos expulsaram Anton da intimidade colegial. Ele foi tomado de um grande choque e abandonou a região em que estava, dirigiu-se a Paris, a Rive Gauche, onde se encontram os mais sórdidos. Ali ele esteve nos guetos diferentes, no gueto russo, e por fim encontrou Anton numa tasca com mulheres perturbadas e ébrios. E Gurdjieff, o homem que era a bandeira psicológica de um mundo novo, disse ao psicopata, quero convidá-lo para que retorne à nossa casa. E como Anton estava mais ou menos embriagado, que lhe era comum, redarguiu que não o faria, porque ele não estava ao lado de pessoas civilizadas, mas de indivíduos profundamente desequilibrados. Então Gurdjieff propôs-lhe, já que você não quer morar comigo gratuitamente, eu pago-lhe o soldo para que você vá morar em minha casa. Então Anton aceitou a proposta e Gurdjieff levou de volta para a residência. No dia imediato, os alunos foram até o mestre em comissão e colocaram um ultimato: se Anton permanecer, nós abandonaremos a escola. A nossa condição para continuarmos aqui no instituto é que esse psicopata seja expulso, porque ninguém o suporta. Ele é demasiadamente perturbador e estamos cansados. Ao que o insigne mestre redarguiu: podem ir-se, a escola é minha, e sou eu que elege aqueles que devem morar e participar comigo das atividades. Os alunos ficaram surpresos. Como ele podia optar por um psicopata, ao invés de pessoas que iam cuidar da psique humana, das emoções em toda a Europa? E ele disse com muita franqueza: os senhores estão aqui para aprender a curar pessoas perturbadas. E eu não consigo compreender como, sendo os senhores os futuros psicólogos, diante de um psicopata, pedem para pô-lo para fora. Os senhores que vão tratar de pessoas perturbadas emocionalmente. Para mim, Anton é o maior mestre de todos os senhores, porque ele é o campo experimental em que os senhores irão demonstrar a sua habilidade em introduzir a cura das suas perturbações. E Anton ficou, e os alunos também. É muito difícil estabelecermos uma linha de consciência, de discernimento, porque a princípio parece paradoxal que no grande educandário esteja o indivíduo emocionalmente desestruturado, mas ao mesmo tempo parece lógico que esse paciente esteja exatamente onde ele pode encontrar a recuperação, através dos psicoterapeutas. Então a problemática do discernir e do acertar é bastante complexa. Por isso,
A psicologia estabelece que a aquisição da consciência é um grande desafio. Nós somos portadores da lógica, da razão, em nosso processo antropológico há mais de 60 mil anos. Mas só recentemente, nos últimos 10 mil anos, é que começamos a adquirir consciência, que é uma faculdade especial da capacidade do ser pensante. Carl Gustav Jung, o grande neurologista e psiquiatra de Zurique, ao apresentar a sua psicologia profunda para entender a criatura nas suas raízes, nos seus conflitos, estabeleceu que o momento da nossa consciência é quando logramos fazer que o ego tenha conhecimento de todos os nossos conteúdos psíquicos. Equivale dizer que é o momento em que nós passamos a ter uma ideia do que somos, do que pretendemos, para que nos encontramos aqui. Diríamos que é o instante do discernimento evolutivo, a razão lógica ensinando-nos a selecionar o que devemos fazer quando podemos, o que podemos fazer quando devemos. Porque nem tudo que devemos fazer, nós podemos. Mas nem tudo que nós podemos fazer, nós devemos. Então a consciência é essa linha, algo difusa, algo sinuosa, para estabelecer o que é correto daquilo que não é lícito. Então nós podemos apresentar como exemplo. O apóstolo Paulo dizia: tudo eu posso fazer, mas nem tudo me é lícito. Equivale dizer que eu poderia aqui gritar, mas isso não me é permitido. Eu posso, mas não devo. Também eu devo dizer a verdade, mas não posso como eu gostaria. Eu terei que medir, dosar. Então eu seria considerado uma pessoa de consciência. A consciência até os anos 50 do século passado era confundida com a inteligência. Quando a pessoa era formada, tinha um grau universitário, uma pós-graduação, dizíamos, é uma pessoa de consciência, era uma pessoa de conhecimento, era uma pessoa inteligente. Por exemplo, Adolf Hitler e toda a gama dos intelectuais que o acompanhavam eram pessoas perspicazes, inteligentes, mas sem consciência. Porque não tinha exatamente aquele equilíbrio do que se deve e do que não se deve fazer. É comum encontrarmos pessoas que estão acima do bem e do mal. Tudo lhes é lícito e estabelecem limites para os outros, não permitindo fazer o que realmente desejam. Então, no Espiritismo, nós vamos encontrar a mais bela lição sobre consciência, quando Allan Kardec, em O Livro dos Espíritos, que é a obra básica, na questão de número 621, interroga aos espíritos nobres onde está escrita a lei de Deus. E eles redarguem na consciência. Mas como? Porque as leis de Deus são o discernimento entre o bem e o mal. E o que é o bem? É tudo aquilo que é conforme às leis de Deus. E o mal é tudo aquilo que se lhe opõe. Mas quais são as leis de Deus? Elas estão escritas no universo. São as leis cósmicas, que têm por base e essência o amor, que é a lei natural. Porque Deus é amor. Então o seu sentimento expande-se pelo universo através das leis básicas do equilíbrio cósmico, do equilíbrio universal. A lei da gravidade, a lei do eletromagnetismo, a lei quântica forte, a lei quântica fraca,
graças a essas 4 leis inamovíveis, os astros gravitam em torno da própria órbita e em volta do astro-rei, que lhe serve de base do sistema. É a lei de Deus. Então nós vamos decodificar que a lei de Deus é uma lei de ordem. E para entendermos ordem, necessitamos entender o significado do amor. Porque somente através da consciência do amor, nós cumprimos a consciência do dever. Mas por que será que todos nós somos pessoas inteligentes, mas cada qual vê a coisa não conforme é, senão segundo a sua capacidade de consciência? Foi o que aconteceu com o discípulo de Gurdjieff. Por volta dos anos 30, a sua psicologia estava muito divulgada na Europa e ele resolveu abandonar tudo e voltar à Rússia para reflexões profundas. Mais tarde, um dos seus discípulos, Pedro Auspensky, foi convidado a apresentar a psicologia de Gurdjieff em uma série de 5 conferências nos Estados Unidos para ensinar exatamente o que é a consciência. Então, Pedro Auspensky começa dizendo: a psicologia é a ciência da mentira. Isso causou um choque tremendo. Como a ciência da mentira? Porque todos ou quase todos nós sempre fazemos de conta que sabemos o que não sabemos, e isso é uma mentira. Ele procura penetrar no âmago do conteúdo do indivíduo para despertar-lhe a consciência de integridade perante as leis cósmicas da vida. Então ele declarou o homem e a mulher naturalmente são uma máquina. Somente que o homem e a mulher não se lembram que são uma máquina dirigida pela consciência. É a consciência que dirige esta máquina, que tem fenômenos automáticos que independem da nossa vontade. Todos aqui estamos respirando e não nos damos conta. A digestão está fazendo-se tranquilamente e não nos damos conta, a não ser que tenhamos um distúrbio. Os batimentos cardíacos estão impulsionando o nosso sangue através de 150 mil a 190 mil quilômetros de veias, artérias e vasos, automaticamente, através da sístole e da diástole. Essa bomba, que é a mais notável que a imaginação humana jamais observou, é tão elástica que ela começa a funcionar antes de haver o órgão. Quando há concepção humana, aos 20 dias mais ou menos, o zigoto, que ainda não tem forma nenhuma, de repente dispara uma fagulha elétrica e começa a pulsar no lugar onde um dia irá aparecer o coração. E não para nunca, o que é uma felicidade, porque na hora que para, já éramos. Mas é um órgão tão extraordinário que no indivíduo com 70 anos de idade, ele já pulsou 4 bilhões de vezes. Eu que tenho um pouco mais de 70, não vou dizer quantos, naturalmente já estou por aí de 4 bilhões e 500 milhões de pulsações sem me dar conta. É o automatismo biológico regido pela consciência. Porque se algo me enervar, acelera a pulsação. Se eu entrar em relax, diminui a pulsação. E eu mudo de ritmos vibratórios. Mas por que somos tão diferentes? Pedro Auspensky estabeleceu que é a consciência, o ser que nós somos e o ser que nós aparentamos são distintos. O ser que nós somos é o espírito imortal, que Jung chama o self. Em realidade,
A palavra em alemão é selbst, mas quando foi traduzida para o inglês, universalizou-se como self, o si mesmo, self-service, e etc. O próprio serviço. Então nós somos o ser em si mesmo, que não morre, que o fenômeno biológico nada tem a ver com a nossa realidade. Nós somos energia que aquece a lâmpada, mas quando o filamento da lâmpada se queima, a energia continua. A lâmpada que está quebrada, a energia continua como fonte de força, até colocar-se uma outra que irá acender-se, seria a reencarnação. Dessa maneira, o notável professor Ouspensky estabeleceu que nós transitamos em 4 níveis de consciência. O primeiro nível de consciência, ele dizia que é uma consciência de sono. Equivale a dizer uma consciência egoísta. O indivíduo de consciência de sono pensa apenas e exclusivamente nele mesmo. Ele pode ter uma fortuna colossal, mas é sempre o eu, o meu e muitas vezes os meus. É uma preferência, ele pode ter o maior nível de inteligência, mas como ele está no nível de consciência egóica, ele está adormecido psicologicamente. Mas o fascinante da proposta de Pedro Ouspensky é que a consciência também evolui pelas experiências. Nós podemos estar em um nível de consciência de sono aos 20 anos, e é normal. A juventude é um período de sono para o self e de despertar para o ego, para o prazer, para as suas necessidades reais e aparentes. Aos 40 anos nós já temos uma visão diferente da vida. Aos 60 temos um amadurecimento psicológico da vida. Alguns não, que aos 80 ainda continuam com mentalidade infantil. Vemos muitas vezes velhotes de 80 anos namorando com mocinhas de 16, que podem ser suas tetranetas. Estão ainda na fase da libido juvenil, sem ter nenhuma libido de natureza alguma. É uma projeção para dar a impressão aos outros da sua virilidade, do seu poder. E a mocinha astuta está ao lado dele só para tomar o dinheiro dele. Recentemente eu estive acompanhando um processo que houve nos Estados Unidos de um dos homens mais ricos da América, 82 anos. E ele se casou com uma stripper, uma jovem que se desnudava em público. Ela que se casou com ele por amor. Ela com 22 e ele com 82. Notas, foi um amor muito grande aos milhões de dólares que ele tinha. E é claro, o velhote não aguentou 3 meses e desencarnou. E veio o processo. Ela era herdeira universal, porque ele não tinha família. Então os advogados que adoram uma causa desta foram para os tribunais e ela, por aquele período de sacrifício, recebeu apenas 400 milhões de dólares para regularizar a sua vida e renunciar aos bens que pertenciam aos outros familiares. Então o velhote, com 80 e poucos anos, estava no nível de consciência de sono, porque ele estava acostumado a comprar, e então comprou a juventude daquela moça que calculou quanto tempo ele ia viver e quanto tempo ele ia desfrutar da sua juventude. Então não depende da idade. E há no Brasil um conto muito curioso sobre a questão da idade. Quando nós somos jovens, até os 10 anos, nosso pai é um sábio. Ele sabe tudo. Quando nós completamos 15 anos, papai sabe às vezes alguma coisa. Quando completamos 20, o velho não sabe de coisa nenhuma. Quando completamos 40, papai até que sabia alguma coisa. Quando completamos 60, papai era um sábio. Porque agora a gente aprendeu com a vida o que é realmente o relacionamento. Então nós podemos mudar de nível de consciência durante uma existência carnal. Porém, o normal é mudarmos de nível de consciência através da reencarnação. Isso é muito curioso, porque
tudo aquilo que nós sabemos, aprendemos em alguma forma, em alguma época, em algum lugar. E nós vemos pessoas maduras, em plena juventude, crianças, adolescentes, jovens adentrando-se no período adulto, verdadeiros sábios. Quantas vezes, meu Deus, parece um homem, parece uma mulher, até se diz brincando, é uma mulherzinha perfeita, esse garoto é um cidadão, porque o espírito velho já está no nível de consciência desperta, já não é egoísta, já sabe que a sua vida depende de outrem, e graças a um dos mais fortes instintos que nós temos, o instinto gregário, vivemos em sociedade. Somos propelidos a viver em sociedade para podermos ajudar-nos mutuamente. Mas se nós formos consciência de sono, não sabemos viver em sociedade. Nos aproximamos, ficamos íntimos e brigamos. Então há uma lenda muito curiosa, que no período glaciário, quando a Terra foi invadida pelas nevascas que ficariam por alguns milhões de anos, os porcos-espinho sobreviveram, porque todo animal durante a nevasca corria e congelava-se. E os porcos-espinhos uniram-se, e o calor de um corpo passava para outro. Os que estavam na extremidade do rebanho sofriam, mas eram aquecidos por aqueles que estavam no meio. Então sobreviveram e ficaram tão contentes que passaram a juntar-se cada vez mais. Então houve a demandada, porque o espinho de cada um furava o outro. A lição é esta: vivamos no estado gregário, mas não tão intimamente que passemos a cutucar-nos uns aos outros, porque logo nos separamos. É a linha divisória do respeito ao direito que o outro tem de ser como é, porque nós gostaríamos que todo mundo fosse como nós estabelecemos. Mas essa lei que colocamos para que os outros vivam conforme nossa lei, nós não aplicamos a nós mesmos. Nós vivemos conforme queremos e sempre nos justificamos. Consciência de sono. Mas logo darmos conta do instinto gregário e de que o progresso pessoal irá contribuir para o progresso social, que o progresso social irá beneficiar-me. Quando Edison criou a luz elétrica, a primeira lâmpada, ele jamais imaginou que o mundo deixaria de ter tanta treva graças ao seu empenho. Ele queria um objeto luminífero e conseguiu arrancar-nos da escuridão. Era uma consciência desperta. Na consciência desperta, nós temos uma necessidade imensa de sermos úteis uns aos outros. Estamos sempre jovialmente dedicando-nos uns aos outros. Eu li recentemente um psicólogo italiano que eu não conhecia, Piero Ferrucci, que escreve um livro muito delicado chamado A Gentileza. E o prefácio desse livro foi escrito pelo Dalai Lama. E então conta o Ferrucci que um dia, recentemente, perguntaram ao Dalai Lama: qual é a sua religião? Ele disse: a gentileza. Porque a gentileza é a manifestação do postulado do amor de toda e qualquer religião. E o grande sábio inglês Aldous Huxley, que é um periodista, um escritor, um estudioso da vida paranormal, da mediunidade, da reencarnação, quando estava muito idoso, ele se queixava: todo mundo me pergunta qual é a melhor técnica para uma vida longeva. E eu já estou cansado de dizer: gentileza. A gentileza é algo muito sutil que somente as consciências lúcidas são capazes de perceber. Vamos ver alguns casos de gentileza. Uma jovem estava numa fila do banco e o senhor estava com a pasta embaixo do braço e tentou coçar-se, mas o braço não atingia, ele trocou de mão. Ela ficou olhando e ele, por mais que tentasse, não conseguiu. Ela então lhe perguntou assim: o senhor quer que ele coce as costas? Ele disse: quero sim. Ela então coçou. Ele sentiu aquele alívio e disse: muito obrigado. E ela passa adiante a gentileza. Parece uma coisa terrível,
Mas não pode nada pior do que uma coceirinha que o braço da gente não alcança. Especialmente tem mais de 60. Tem reumatismo, artritismo, degenerescência óssea. E não dá para alcançar o lugar que está coçando. Um outro exemplo de gentileza que o Dr. Ferrucci deu, e me pareceu fantástico, da consciência desperta, era uma tia que ele tinha e que adorava visitar pessoas sem teto em Roma, pessoas com problemas, idosos. E certo dia ela chega a uma casa de idosos e recebe a notícia de que determinada paciente estava com capricho, recusava-se a comer e estava de frente da janela parada, olhando pelo retângulo. E ninguém conseguia demover a senhora para que saísse dali. Já era noite e ela continuava sentada ali. Estavam quase usando a força para retirá-la da janela. Então a sua tia chegou, entrou no quarto, pôs uma cadeira, tentou falar com ela. Ela estava numa crise de mutismo, uma depressão profunda. E então a senhora tenta outra vez, e nada. Teve uma ideia de gentileza. Para onde a senhora está olhando? Ela disse: lá para fora. Porque foi a primeira pessoa que se interessou por ela. Cada um estava interessado em mudar o objetivo dela e colocar no ritmo da casa de idosos. Quando ela se percebeu atendida, alguém se interessava pelo que ela estava olhando, ela respondeu: estou olhando lá fora. E o que é que você está vendo? Nada. E você deixa que eu olhe também? Ah, é? Não se importa de olhar para nada? Não, já estava conversando. E ela ficou olhando. E disse: bem, já que nós passamos um bom tempo olhando coisa nenhuma, vamos agora olhar para o lado de cá para ver o que é que tem. E tinha um jantar esperando as duas. Então, um ato de gentileza, uma coisa muito simples, muito curiosa. Então, é a consciência desperta. Nós temos uma necessidade infinita de ser úteis. Vemos uma pessoa em qualquer embaraço, já nós perguntamos: posso ajudar? E a pessoa é tomada de surpresa, porque é raro encontrarmos isso hoje. Quando eu vinha a Lisboa, aconteceu algo peculiar. Eu estava com a alma cheia de gentileza e peguei um ônibus do pátio em que o avião parou até o terminal. Sentei-me no lado em que tem os desenhos dos velhotes e das grávidas. Eu me sentei, claro, no dos velhotes. Sentei-me e entrou uma senhora mais velha do que eu, com mais gasta. Então ela entrou e segurou e levantei-me automaticamente, na gentileza. Pois não. E ela disse assim: por que eu vou me sentar? Eu estou muito bem de pé. Eu disse: ah, pois não. E me sentei. Já tinha feito a minha parte. E ela ficou algo desconcertada. O senhor não se incomode? É que eu sou assim muito estranha. E digo: eu também estranhei. Mas como a senhora está mais forte do que eu, não estava. Aí foi uma mentira de caridade. Porque assim uma mentirinha ajuda tanto. Como a senhora está mais forte do que eu, então, na hora de saltar, eu vou me apoiar na senhora. Ela subiu e perguntou: e se nós dois cairmos? Eu digo: vai para o jornal da televisão. Será uma maravilha. Imagine, os dois caíram. 2 velhotes. Não é todo dia que 2 velhotes caem em grupo, sempre cai de um a um. Então a consciência desperta é esse nível de solidariedade. Quando nós passamos a adotar o bem dentro daquilo, conforme a lei de Deus, então um sorriso, uma palavra gentil, um aperto de mão, qualquer uma coisa que seja útil aos demais. Uma professora estava ministrando aula a crianças de 6 e 7 anos. E para testar o sentimento dessas crianças, a professora disse: agora está na hora do recreio e do lanche. Eu gostaria que quando vocês viessem, me trouxessem um presente. Eu ficaria muito agradecida se vocês me trouxessem um presente. As crianças saindo na maior algazarra, como era normal, e quando voltaram, uma delas se aproximou e disse: professora, eu vi este ninho de passarinho, então eu trouxe para a senhora. Tem 2 ovinhos. A professora disse: mas muito obrigado.
O outro disse: professora, eu trouxe essa borboleta e, para não fugir, eu espetei-a num pedacinho de papelão. Trouxe-lhe esse presente. Ela disse: mas que gentileza. O terceiro disse: professora, eu trouxe este botão de rosa que estava por abrir-se e pensei na senhora. Mas uma quarta menininha, quando a professora perguntou: o que é que você trouxe para mim? Ela disse: eu não trouxe nada, professora. E por que não? Bem, eu vi também o ninho de passarinho, mas eu disse: se eu levar para a professora, quando a mãezinha chegar, não vai encontrar os ovinhos e vai ficar louca de dor. Então eu deixei lá. Mas eu vi também a borboleta passar e eu disse: eu gostaria tanto de dar uma borboleta à minha professora, mas se eu a trouxesse, eu teria que a matar para ela ficar presa ao papelão. Então eu deixei lá. Também eu vi o botão de rosa e disse: vou arrancá-lo, mas a roseira vai chorar, da haste vai sair a lágrima e o botão não se abrirá. Então eu deixei lá. A vocês, muito obrigado. Foi o maior presente de amor que você deu. Respeitar a vida nas suas mais belas características. Então nós estamos no nível de consciência desperta. Já sabemos discernir o que é bem, o que é mal, o que devemos e podemos, e o que não devemos e não podemos. A partir desse momento, nós temos a consciência dos nossos deveres. Já não é necessário ninguém despertar-nos. Uma amiga minha, psicoterapeuta, tem um filho de 4 anos. E ela, durante o mês passado, ficou ensinando a essa criança palavras mágicas. Por favor, dê-me licença, muito obrigado. O tempo inteiro, aquilo era uma lavagem cerebral. Vamos conversar sobre as palavras mágicas. Por favor, dê-me licença, muito obrigado. Ao fim de um mês, ela estava alegre porque o filhinho já sabia as palavras mágicas da gentileza. Quando ela passou e o filho disse de repente: mamãe, me dê um copo com água. E ela sorriu e perguntou: e as palavras mágicas? Ele disse: abracadabra. Então, apesar de toda aquela semelhança, não havia conseguido nível de consciência na criança. Por quê? Porque a criança, todas, é egoísta por essência. Aliás, o notável psicólogo diz que a criança é egocentrista. O mundo existe porque existe a criança, principalmente quando é neta nossa, dorme conosco, faz o que quer, e é a criança mais linda, mais inteligente, mais calma, que os melhores psicólogos, pedagogos tentam pôr no seu jeito, porque eles é que sabem o que convém à criança. A criança é egoísta, é natural, ainda não tem discernimento nem o nível de consciência. Mas da consciência desperta, o Espírito Joana de Ângeles, que se comunica com o intermédio, disse: Divaldo, faça uma chave na consciência desperta e divida a consciência desperta em 2 subníveis. A consciência desperta em sono e a consciência desperta lúcida. Por que a consciência desperta em sono? Porque o despertar faz que tragamos a herança do sono. Por exemplo, nós entramos num túnel, da claridade à sombra, e à medida que vamos entrando no túnel, a sombra se adensa. Mais adiante tem uma curva, e nós vemos a porta da saída clara. Nós estamos enxergando a claridade dentro da sombra, e vamos aproximando-nos da saída, iluminando-nos, porém ainda dentro da sombra. Nós vamos saindo da consciência de sono para a lucidez com os velhos hábitos do passado. E costumamos, mas eu sempre fiz assim. Mas é que a partir de agora não deve mais fazer assim, porque já tem uma consciência livre para o propósito da auto-iluminação. Então passamos a um terceiro nível de consciência. Descobrimos que nós estamos em uma máquina
mas nós não somos a máquina. Essa máquina é administrada pela consciência e é uma máquina que tem 7 funções. A primeira função dessa máquina é a intelectiva. O nosso dever é desenvolver a inteligência. À medida que vamos aprimorando o conhecimento, a inteligência vai se tornando mais ampla. Então, a máquina intelectiva está ampliando toda a sua área de informações. A segunda função da máquina é emotiva. Todos nós temos emoções. Sucede, porém, que as emoções devem ser canalizadas, devem ser disciplinadas. Há pessoas que são tão emotivas que são desequilibradas. E há outros que são tão sem emoção que são esquizofrênicas. Então, qual é a posição ideal? Vamos ver alguns casos. Eu tenho uma amiga que é muito emotiva. É uma excelente espírita, é escritora, mas é muito emotiva. E, oportunamente, desencarnou o marido de uma outra amiga de nós dois. E essa amiga, que agora ficou viúva, estando no cemitério a velar o corpo do companheiro, telefonou à amiga dizendo: venha me ajudar, porque você é espírita, porque nós temos uns hábitos terríveis. Nós vamos ao enterro, ali está o velório, a gente olha para o morto, não sei para que olha, mas olha. A gente olha para o morto e pergunta assim: de que morreu? Aí vai dizer: ele ficou doente e tal, aí conta toda a história. Ah, sim. Chega outro: de que morreu? E não há que aguente, no fim, a viúva ou o órfão estarão mortos de tanto explicar a mesma coisa. E a amiga já estava nessa fase de não aguento mais. Telefonou e disse: por favor, venha me ajudar. Meu marido está sendo velado aqui no cemitério e cada um que chega pergunta de que morreu. Eu já estou quase colocando um disco gravado, um pendrive, para poder poupar-me. A minha amiga já começou a chorar. Tomou banho chorando, pegou o carro chorando, chegou ao cemitério chorando, entrou na capela chorando, debruçou sobre o cadáver, chorou, até cansar. Quando ela cansou, ela olhou para o cadáver e disse: ué, não é ele. Olhou para o povo: eu não conheço ninguém aqui. Ela aí saiu correndo e notou que no cemitério havia várias capelas e na porta o nome de cada morto. Ela foi escolhida e entrou na capela do seu morto. Quando ela entrou, a amiga veio, deu-lhe um abraço e perguntou-lhe: ué, você não chora por ele? Não, querida, eu já chorei o morto errado. É o máximo da emoção a gente chorar por um morto desconhecido. Então essa é minha amiga. Seu excesso de emoção. E ela me diz: Paulo, não sei o que fazer para controlar o meu emocional. E ele cita uma frase de Buda: tente por 7 dias. Se não conseguir, tente por 7 meses. Se não conseguir, tente por 7 anos. Se não conseguir, você terminará conseguindo depois de 7 reencarnações. Porque o emocional é que nos trai. Mas há outras, e eu posso ver o que vejo. Não sinto nada. É esquizofrênico. Porque a turbação do esquizofrênico é no sistema emocional. Ele é antissocial, porque ele está pleno dentro de si. E nós dizemos: mas como sofre o esquizofrênico? Não, ele faz os outros sofrerem. Porque ele constrói o seu mundo e mergulha dentro do seu mundo. Está muito bem, obrigado, ninguém o incomode. Então, para ele é excelente ser esquizofrênico. Não trabalha, dá trabalho. Não se preocupa, os outros preocupam-se. Então é necessário que nós aprendamos a controlar essa segunda função da nossa máquina. Todos nós temos emoções. Cada um se ajuste onde achar que está equilibrado. A terceira função da máquina é a função do movimento. O nosso corpo é um equipamento que foi trabalhado para lutar, para mover-se. Eu me recordo que no passado, a pessoa faz uma cirurgia, eu estava doente, a primeira coisa era repouso, repouso. Um primo meu fez uma cirurgia cardíaca de peito aberto, e quando ele estava
48 horas depois, levante-se da cama. Andar, mas eu não posso, tem que andar. Nada de repouso para não ter pneumonia. Porque naquela postura era fatal ter uma problemática pulmonar. E eu, com todas as dores, tinha que caminhar, exercitar, porque isso exige a máquina. Mas o que é que nós fizemos? Nós perdemos completamente o hábito de andar corretamente, de deitar corretamente, de sentar corretamente. E é por isso todos quase hoje somos colunáveis, quer dizer, sofremos da coluna. Porque nós nos deitamos, os estudiosos do chamado sono REM, diz que nós durante a noite temos 32 posições, desde o asa delta até o feto, que dorme parecendo um caramujo. São as nossas posturas. Tem aquele que bota a mão assim para cima, tem aquele que bota para trás. Então temos as várias posições do sono. Então é necessário que nós aprendamos a andar. Eu me recordo que há tempos passados não havia essa técnica de musculação. Era chamada halterofilismo. A pessoa treinava, ficava com os bíceps, e então andava como chimpanzé de praia, aquela coisa que retorcia a coluna. Então a coluna, que é muito bem desenhada, com uma ligeira curvatura, para que desça um fio a prumo, desde a parte terminal do crânio ao cóccix, em linha reta, com a ligeira curvatura que sustenta todos os ossos. Ao tomar essa atitude de caminhar assim, sagenário, e chegar a atingir as demais pessoas, é claro que a coluna se desloca. Muito curiosamente, quando eu era criança, o que não faz muito tempo, as camas eram de madeira, e em cima um colchão de palha ou de feno. Havia uma tradição que eu fui mais jovem e ia herdando o que os irmãos mais velhos usavam. E eu sou o número 13, o 8º varão. Quando chegava para minha roupa de meu irmão, eu não sabia qual era o original, porque tinha tanto remendo, eu não sabia de que cor era a roupa original, porque minha mãe remendava. Se fora hoje eu estaria bem, porque isso é grife, aí você rasga, põe soda cáustica no jeans. Quanto mais rasgado, quanto mais sujo, mais elegante e mais caro. Há poucos dias eu me atrevi a olhar um jeans rasgado e não é possível. Ou a humanidade enlouqueceu, ou eu sou de outra dimensão, porque não é possível. Muito bem, então nós passamos agora para a musculação, o silicone. A mulher linda é aquela que tem que andar curvada para trás para aguentar o silicone na frente. E o homem no Brasil diz que ele tem que ter um tanquinho. Aqui é para dentro, não é para fora. Imagine, eu consegui pôr toda a melancia para dentro para ter um tanquinho. Não, mas tem que fazer ginástica. E aí tem a aparelhagem toda, aquela coisa terrível. Mas eu tinha uns amigos no passado que eram muito pobres. E de repente ficaram muito ricos. Que no Brasil é assim. Deita pobre, acorda rico. Honestamente. Honestamente, entre aspas. E meus amigos enriqueceram. E foram morar num bairro elegante. A minha amiga, que era um pouquinho ignorante, contratou uma técnica de etiqueta para poder receber a sociedade. E como éramos muito amigos, eles me convidavam para ver a sua casa. Porque no Brasil, meu hábito, quando se muda alguém, então pega os amigos, vem me visitar. E quando a gente chega, pergunta assim, quer conhecer a casa, quer sentar ou quer café? Eu digo os três. Primeiro eu olho a casa, depois eu sento, depois eu tomo café. Porque se eleger só uma coisa, fica só naquilo. E os meus amigos ricos convidavam para ir à sua casa. Mas eu nunca tenho tempo para visita, para isso, para aquilo. Mas insistiram tanto que eu já estava sendo grosseiro. E eu aceitei que iria visitá-los. Era bem dezembro, Salvador em dezembro, tem um clima assim, bom, como de Beja, não sabe? 40 graus, mais ou menos, muito agradável. Então, sabendo que eu ia a uma casa rica para almoçar,
E como o rico sempre está de dieta, eu almocei às 11 horas em casa, para almoçar às 12h30 na casa dos meus amigos. Eu não sei o que aconteceu comigo, porque até que eu sou consciência desperta, mais ou menos. Quando eu cheguei, a porta estava de recepção, um alto funcionário agasalhado de luvas. Imagina, de luvas na cidade de Salvador em dezembro. Eu achei aquele porteiro assim tão bacana que saltei e disse: muito prazer, cometi a primeira gafe. Ninguém aperta a mão de porteiro. Ele teve um choque. Somos todos irmãos, deixa para lá e tal, era uma mansão fantástica. Minha amiga me recebeu com um traje que naquela época era o máximo, palazzo pijama. Era um traje pijama com uma toga italiana, bordada e rebordada, e eu estava mais ou menos, mais para menos do que para mais, porque eram meus amigos, aí não tem importância. Meu amigo também me recebeu e tal, abriram a porta que entrou pela parede, eram duas portas de vidro, e aquela mesa enorme, a minha amiga sentou-se numa ponta, o marido na outra, e eu no meio. Meus amigos, eu fiquei como o dinheiro é lindo, né? E é atormentador. E isso começou o almoço. Foram servidos os frios, até eu estava muito bem, muito elegante, que eu também li um tratado de etiqueta para não dar fora. Mas quem nasceu em certa situação pode ler o que lê e ver quanto tropeça. De repente foram servir uma carne, uma assada. Mas em casa de rico tudo é diferente. Porque lá na Mansão do Caminho, pega-se um lagarto e corta até o fim. Na casa de rico não. Corta até o meio para a gente cortar o resto. E veio o garçom com a bandeja. Ele me olhou e não foi comigo. Não havia sintonia. Porque ele colocou assim, e eu, muito educado, com meu talher, e comecei a cortar. Mas faca de rico não corta nem manteiga. E eu fui forçando, ele foi abaixando, eu também, a minha testa bateu na dele, e eu disse: muito obrigado. E ele saiu, e eu fiquei numa situação deplorável. Terminamos os almoços. E eu dei graças a Deus, quase não comi nada, somente sorri, mas que beleza, então. Nisso veio o médico. Passemos agora a sala do café. E digo: nossa, para tomar café tem que mudar de sala. Levantamos e fomos para outra sala. Quando lá chegamos, o meu amigo disse: Valdo, sente-se nessa cadeira do papai. Eu a comprei em Miami Beach. Houve uma época em que o brasileiro comprava tudo em Miami Beach. Hoje os americanos estão comprando tudo em São Paulo e no Rio de Janeiro. E o mundo é assim, ora cá, ora lá. E eu olhei aquela cadeira e disse assim: ela é perfeita. Você senta e ela acomoda o seu corpo. Eu, claro, me sentei na hora. E ela foi acomodando. Eu fui descendo. Os braços da cadeira foram me envolvendo. Eu fui descendo. O joelho foi subindo. Daí a pouco eu estava lá dentro da cadeira, com os braços impedindo-me. Isso é uma coisa estranha. Nesse momento a cadeira também dava massagem. E deu-me uma massagem no pulmão. E eu tive um choque, porque eu sinto muita cócega. E eu fiquei duro. Mas ao ficar duro a cadeira baixou mais. E lá veio o garçom com a bandeja de café. Veio, chegou para mim a uma distância que eu não alcançava. Foi de tal modo: é servido. E eu tentava, ainda não, muito obrigado, não tenho hábito de tomar café depois do almoço. O garçom saiu. E eu disse: mas meu Deus, chega o maître, passemos à sala dos digestivos. Ai meu Deus, tenho que tomar sal de fruta aí, não comi nada. Para que eu não sabia que era conhaque, era isso, aquilo. E quis sair da cadeira. Quanto mais eu fazia força para a cadeira, aí meu amigo percebeu que eu estava agitado. Alguma coisa, Nivaldo? Eu disse: pelo amor de Deus, arranque-me de tanto conforto. Ele me puxou, eu saí, olhei para a cadeira e disse em latim: vá de reto, Satanás. E nunca mais eu me sentei em cadeira confortável. Porque ele senta e naturalmente a coluna vai para o brejo. Daí nós temos que recuperar a nossa antiga postura. Eu me lembro que daquele colchão de palha, quando chegava para mim, não era palha, era de poeira, porque já passou pelo de monstro. Eu deitava
subia aquele pozinho sonífero. Era maravilhoso. Depois, então, vieram os colchões de molhas. Quem é que não lembra? Era chiquérrimo até quebrar a mola. Chegou até quebrar, ficava um buraco. E a gente se acomodava no buraco. E a boca não plantava. Então vieram esses aqui, até que voltamos ao colchão antigo, hoje chamado ortopédico. Ele tem 2 dedinhos de espuma numa tábua. Esse aqui é o ideal, porque a gente deita e a coluna fica perfeitamente regular. Daí o nosso movimento, que é o terceira função da máquina, tem que ter um ritmo. O pé com a mão no ritmo para que a coluna possa mover-se sem deslocar os discos. A quarta função da nossa máquina é a função instintiva. Todos nós temos instintos. E Deus, eu agi por instinto, eu reagi por instinto. Mas o instinto está em nós para ser disciplinado. Não apenas para que repitamos os atos automáticos, mas para que disciplinemos os nossos instintos básicos. A alimentação, o sono, o sexo, que são fenômenos automáticos da fase primária. A quinta função da máquina é a sexual. Nós teremos que harmonizar a nossa anatomia com a nossa psicologia, para estarmos em paz de consciência. A sexta função da máquina é a intelectiva superior. Desenvolver a inteligência em valores transcendentais. Penetrarmos nas abstrações, na arte, na cultura. Eu tenho uma amiga, que também é muito amiga do Dr. Raul Teixeira, que foi visitar o Louvre. E então entrou no Louvre, a maior galeria de telas do mundo, quase 8 quilômetros. E olhava tudo com certo desdém. Quando ela saiu, contou-me Raul, havia um pintor e uma tela totalmente em branco. Quando ela saiu para a tela, eu falei, meu Deus, que coisa espetacular. Aí o marido olhou para ela, mas você acaba de ver a Mona Lisa. Quem está bonita com aquele riso hipócrita da Mona Lisa? Que coisa! Você está exibindo esta arte? Eu disse, não senhora, ainda não pintei. Que coisa! Ele vai ainda pintar. É uma tela maravilhosa que a gente vê o que quer. Então, temos que desenvolver a capacidade de penetrar no que é aparentemente impenetrável. Uma melodia profunda. Por que aquela melodia foi composta? Qual é o seu conteúdo? Qual é a sua mensagem? Um poema. Ouvir um bom declamador. Na cultura americana e inglesa, nas aulas de literatura, lê-se textos clássicos, lê-se poesia para sensibilizar, ir além do intelectual imediatista. E a sétima função da máquina, ou melhor, esta ainda era a sexta, da emoção. E a sétima função da máquina é exatamente a intelectiva superior, ou vice-versa. Podemos colocar a emotiva no sétimo lugar, a intelectiva no sexto, de acordo com a emoção de cada um. Se nós lograrmos atender a essas funções, nós já estamos no terceiro nível de consciência. E como é que nós podemos fazer isso? Educando-nos desde o berço. Nasce a criança e os pais devem educá-la. O momento da alimentação, o momento do repouso, o momento da evacuação, para criar automatismos, disciplinar o instinto. Há crianças que dormem o dia inteiro e choram a noite inteira, que comem na hora que não devem e que estão sempre sujinhas por causa da hora que não devem. É falta da disciplina, da função da máquina. Deste terceiro nível, nós passaremos para o mais grandioso, a consciência cósmica. Nós já podemos imaginar o universo, já podemos imaginar a imortalidade da alma, a comunicabilidade dos espíritos, a reencarnação, a transcendência da vida. Torna-se-nos de relevante importância, passando a ser a nossa meta, porque nesse período nós estamos trabalhando para viver a máquina instintiva. Estamos trabalhando para construir a família, a máquina social. Estamos trabalhando para desenvolver o intelecto, o crescimento,
mas do crescimento moral. É naquele quarto nível de consciência que somente os grandes místicos alcançam, mas que muitas pessoas anônimas, modestas, pobres, conseguem realizar. É nesse nível que se situam as grandes doutrinas. A aquisição da consciência vem através de um empenho, de um esforço que fazemos para sermos hoje melhor do que ontem e naturalmente amanhã melhor do que hoje, lutando sempre contra as nossas más tendências. Foi assim que Allan Kardec definiu o que seria o verdadeiro espírita, o homem de bem, a mulher saudável, aquele que tem características generosas, gentileza, aquele que tem características éticas, princípios morais. Então o Espiritismo é uma ciência que estuda a origem, a natureza, o destino dos espíritos e as relações que existem com o mundo corporal. Por que é uma ciência? Porque mergulha no laboratório profundo da mediunidade para constatar que a sua crença não é derivada de uma informação, mas da experiência de um fato de laboratório. Todas as doutrinas religiosas afirmam que a alma é imortal, mas o Espiritismo demonstra a imortalidade da alma através das comunicações espirituais que estão na história, colocadas dispersas, que estão no Velho Testamento, que estão no Novo Testamento. Ninguém é capaz de folhear o Novo Testamento, a Boa Nova, o Evangelho de Jesus, sem deixar de comover-se com o intercâmbio entre os espíritos e as criaturas humanas. Recordemos-nos do Monte Tabor, quando ele, no momento de exaltação, transfigura-se diante de 3 amigos que são testemunhas, Pedro, Tiago e João. Eles ficam deslumbrados ao ver o Mestre flutuar, as suas vestes incendiadas, e ele dialogar com Moisés e com Elias, que já eram mortos. Moisés fazia mais de 1500 anos e Elias fazia mais de 600 anos. Comunicação mediúnica, uma extraordinária comunicação do Filho de Deus com aqueles trabalhadores da terra que vieram preparar um lugar para ele encementar a boa nova do amor. Mas logo depois eles descem da montanha do Tabor e o vale do Esdrelon está a multidão. Os discípulos ficaram tão emocionados com aquela cena que disseram: Senhor, construamos aqui 3 barracas e fiquemos na contemplação dos céus. E ele disse: não, é necessário descer ao povo, descer aos infelizes, porque eu venho para que eles tenham vida. E ao descer, um pai corre aflito na direção de Jesus e diz: Senhor, vê meu filho, um espírito imundo toma-o e o faz convulsionar até babar sangue. Ninguém consegue curá-lo, nem os teus discípulos conseguiram. E Jesus se aproxima do rapaz, que parecia estar numa crise epiléptica, olha-o e penetra-lhe o mundo profundo e diz: espírito imundo, sai dele, eu te ordeno. O jovem agita-se, recupera a lucidez, ele devolve ao pai. Estava curado. Era uma obsessão espiritual. É necessário ter uma mente profunda para entender esse intercâmbio entre os espíritos e nós, gerando situações deploráveis e gerando situações inspirativas para o bem. Quando ele vai saindo com os discípulos, os amigos perguntam: por que tu conseguiste e nós não conseguimos? E ele dá uma resposta espírita: porque para esta classe de espíritos são necessários jejum e oração. Então ele disse que havia espíritos de diversas classes. Para esta havia uma terapêutica, o jejum e a oração. As religiões do passado estabeleceram que o jejum
era do estômago. Mas não era esse jejum. Era jejum moral. Era o jejum aos atos indignos. Era o jejum ao orgulho, ao egoísmo. Era o jejum à inferioridade. Jejuar as más ações para ter autoridade. Dizer ao Espírito, sai. E ele saiu. Por causa da emanação magnética do Senhor. E a oração, sem palavras, de maneira nenhuma. É a ação das palavras. Aquele que faz o bem, que se dedica à solidariedade, aquele que produz na seara do amor, está orando. E é esta oração que nos dá vigor. Mais tarde, quando Allan Kardec ressuscita a doutrina de Jesus, e nos fala da consciência, adverte-nos que devemos buscar fundamentalmente a ação da caridade. Porque é a caridade é que nos liberta, que nos ilumina, que nos salva de nós mesmos. É a caridade que é o amor na sua mais elevada significação. Então o Espiritismo veio no período em que a sociedade está adquirindo consciência, está avançando para a consciência de si, está chegando à culminância de entender os altos níveis de comportamento humano e de tolerar aqueles que são infelizes ou assinalados pelos problemas da inferioridade, não guardando mágoa, não tendo ressentimento, oferecendo perdão espontâneo e sendo útil. Quando alguém se levanta moralmente, a sociedade levanta-se com ele. Quando alguém cai moralmente, a sociedade com ele tomba. Então a mensagem da aquisição de consciência é esse esforço lúcido e lógico que todos deveríamos fazer para sermos hoje mais saudáveis do que ontem, amanhã mais dignos do que hoje e no futuro sem a presença das más inclinações. Então o Espiritismo abre-nos as portas para explicar quem somos, um espírito imortal na conquista da plenitude, de onde viemos, do mundo espiritual, que é o mundo causal, para onde retornamos, para que estamos aqui, para desenvolver a divina semente que está dentro de nós, porque nós somos um fascículo de luz, gerados pelo supremo amor do Pai, que está em nós. Daí dizer, vós sois deuses, e Ele, eu e o Pai somos um, estamos unificados. Então também nós estamos unificados a Deus, trabalhando para que essa chama divina expanda-se, aqueça-nos e, sobretudo, nos liberte das paixões inferiores. Nunca foi tão importante como hoje cuidarmos do nosso equilíbrio emocional, porque em cada lar, em cada lugar, encontramos um Anton, aquele Anton que era o mestre para os psicoterapeutas, aquele Anton que pode estar bem próximo de nós e nos criar embaraços, ou longe de nós, criando-nos dificuldade. Se nós já somos pessoas de consciência desperta, irritamos-nos às vezes, é um fenômeno nervoso, mas continuamos cumprindo com o nosso dever, mesmo que a pessoa não mereça. Nós somos propelidos pela consciência a continuar, porque se a nós que nos dedicamos recebemos em troca isso, que seria a troca se fosse nas mãos dos maus? Então há um grande desafio em nossa cultura, em nossa sociedade egoísta, de consciência de sono, que é nós despertarmos para construirmos um mundo melhor. É o que propõe o Espiritismo, trabalhando o ser profundo que somos para contribuirmos com algo em favor da humanidade. E será que nós temos algo para dar? Pois sim, eu gostaria de ser uma Via Láctea de estrelas, para que as noites da terra fossem mais belas. Mas na minha pequenez, eu te peço desta vez, já que eu não posso ser uma luminária, permite-me ser um pirilampo na noite escura, iluminando a amargura de quem anda na escuridão. Eu desejaria ser uma chuva generosa, que tomando sobre a terra amorosa,
eu não conseguir, eu te quero pedir para ser um copo com água fria, para matar a sede, a agonia de quem está na desesperação. Senhor, eu desejaria ser um jardim de flores de todas as cores para embelezar a terra. Como a minha alma fraca se encerra e eu não conseguirei, então eu te pedirei para ser uma rosa solitária na frincha da rocha, colocando beleza no painel sublime da natureza. Eu desejaria ser como um trigal maduro, para de pão repletar a mesa da humanidade. E se eu não lograr, deixa-me ser um grão, que caindo no chão se converta no milhão e enriqueça a humanidade com a bênção do pão. Senhor, eu desejaria ser uma escada altaneira que levasse a criatura inteira ao seu fanal. Mas se eu não puder, eu te rogo para ser somente o primeiro degrau. Eu gostaria de ser a montanha gloriosa, de onde se tivesse a visão da natureza em festa. Mas na pobreza que me resta, eu nunca serei. Deixa-me ser uma pedra, pavimentando o caminho por onde os heróis busquem a felicidade e o carinho. Eu desejava ser um pomar de frutos maduros para matar a sede, a fome da humanidade. Mas se eu não conseguir, eu te volto a pedir para ser uma árvore na estrada, projetando a sombra no chão, ou ser alguém que ali estando quando passe outrem, eu te pergunte: olá, amigo. E se ele se voltar e me perguntar: quem és tu? Sou teu irmão, dá-me tua mão, eu irei contigo. E lado a lado eu possa dizer: Senhor, eu gostaria de ser poeta, orador, artista, esteta, declamador, musicista. Porém me falta o êxtaro, a magia, a poemática, a grandeza. E porque nada sou, deixa-me então dizer muito obrigado, Senhor, porque eu nasci. Obrigado porque creio em Ti, pelo Teu amor. Obrigado, Senhor, pela Sua atenção. Muito obrigado, Senhor.